Meus irmãos, que Jesus abençoe a todos nós. Em primeiro lugar, a gente agradece o convite dessa casa tão importante, de tão boas vibrações. Nós vamos falar um pouquinho sobre os limites do nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a nossa liberdade de agir, não é? Todos nós temos essa liberdade, uns mais, outros menos. Uns mais porque têm todas as condições físicas de levar sua vida, outros menos que têm algumas restrições, né? Mas, de qualquer forma, o nosso destino, nós mesmos o montamos com essa liberdade que nós temos de agir, né? Mas a nossa liberdade, ela tem certos limites, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito, né? A gente começa lembrando que seja qual for o ato que nós vamos desenvolver, tudo que nós vamos fazer, as nossas escolhas, tudo no mundo está sob a supervisão de Deus em primeiro lugar, não é? Deus está no comando. E muitas vezes, se nós erramos nas nossas escolhas, né, nessa nossa liberdade que temos, é porque exatamente aquele momento vai nos trazer mais à frente algum aprendizado, né? De modo que nós criamos os nossos destinos hora a hora, dia a dia. Tudo que a gente faz, a gente está já planejando o futuro. Já vai tudo sendo encaminhado, né, pela espiritualidade para que o nosso futuro seja de uma determinada forma, de acordo com o que a gente escolher para fazer agora. Nossa liberdade, né? Mas certos momentos, como disse no começo, né, como está tudo sob controle divino, alguns momentos, alguns de nós, a própria espiritualidade superior faz com que a gente dê uma parada, daí um certo limite na nossa liberdade. Um exemplo que todos nós passamos por isso é o próprio desencarne. Quando a gente desencarna, é um momento de reflexão. O que eu fiz? Daqui para frente, como vai ser? Né? E muitas vezes, a criatura que vem assim, errando de uma forma muito aprofundada, a espiritualidade também dá um certo limite a ele, talvez até antecipando um desencarne, para que ele não erre tanto e não se comprometa demais, né? Então, nós temos limites nas nossas liberdades, mas a gente sabe que todos os nossos atos só nós vamos chegar até o ponto que Jesus permitir, que a espiritualidade maior permitir. Até porque os bons espíritos, eles olham para nós não na atual encarnação. Eu estou com essa dificuldade aqui agora. Vamos supor, uma dificuldade financeira. Não é uma coisa até relativamente pequena até. Mas eu estou preocupado com aquilo e tudo. Mas me ajuda a resolver esse problema. Às vezes eles nos ajudam mesmo no sentido de resolver. Mas às vezes é preciso que a ajuda venha num momento mais à frente. Para eu passar aquele momento de dificuldade e aprender com aquilo. A valorizar, inclusive, o que provavelmente eu não valorizei antes, né? Então, nós somos os construtores do nosso destino, sob a supervisão de Deus. Todos estamos aqui nessa construção. E o nosso objetivo é o quê? É nós nos tornarmos espíritos evoluídos, né? E dessa forma, devagarinho, a gente vai tentando chegar até lá. Dá umas derrapadas de vez em quando, nós estamos até comentando, né? Às vezes a gente sai do sério aqui ou ali, nós não somos perfeitos, mas esse caminhar, quando a gente já tem essa informação, né, da importância dos nossos atos, a gente já vai tentando galgar um caminho mais tranquilo, né, à frente. Como a gente fala de livre-arbítrio,
uma coisa importante para a gente lembrar são dois conceitos, que lá na frente a gente vai ver que vai nos ajudar a entender certas coisas. O primeiro deles é fatalidade. É interessante a questão da fatalidade, porque o que é, né, afinal, fatalidade? É aquilo que acontece, mesmo que eu haja em sentido contrário. Dou um exemplo. Imagina uma pessoa que dirige muito bem, calma, respeita todas as leis de trânsito, os sinais, é participativa até para ajudar aqueles outros que estão perto ali, dando a vez de passar. Coisa. Então, uma pessoa consciente na direção. Consciente. De repente, acontece um acidente com ele. Né? Quem não entende de reencarnação vai dizer o quê? Ah, isso é fatalidade, tá vendo? Ele agia sempre ao contrário e aconteceu aquilo ali. Ah, isso é fatalidade. Aconteceu. E a fatalidade, ela tem um aspecto que é o seguinte: é um acontecimento que não tem explicação, não tem um motivo. Fatalidade aconteceu. Ah, qual o motivo? Quem não entende da reencarnação, às vezes não vê o motivo agora, mas ele está lá atrás. O motivo vai ter para os acontecimentos, né, ocorrerem. Então, a fatalidade, na maioria dos casos, né, nos lembra que quem pensa só nesse aspecto do fatal acontecer de qualquer jeito, né, não tem essa noção da reencarnação e também não tem muitos, vamos dizer assim, contatos até, né, emocionais com a espiritualidade maior, porque ela não entenderia por que aquilo aconteceu, né? Não tem explicação para ela que pensa na fatalidade. E um outro ponto da fatalidade é o seguinte: se as coisas acontecessem de qualquer jeito, mesmo que a gente trabalhasse ao contrário, qual seria o nosso incentivo para a gente agir bem? Para a gente se esforçar, para a gente, né, procurar a compreender as coisas, aprender, trabalhar. Porque não adianta, segundo quem acredita na fatalidade, né? Lá na frente vai acontecer tudo de qualquer jeito mesmo. Então, para que eu vou me esforçar agora? Não teria sentido, né? Mas nós espíritas sabemos que a fatalidade, ela não existe. Em algum aspecto, ela pode existir, que a gente vai ver mais na frente, mas ela, como neste conceito, as coisas acontecem de qualquer jeito, isso não existe. Isso nós sabemos que tem uma razão, né? Tem lá, se não nessa encarnação, na encarnação anterior. E é também a fatalidade contra a justiça de Deus. Então, aquele que age bem ou aquele que age mal, acontece qualquer coisa com eles, de qualquer jeito, sem explicação. Isso não é lógico, né? E um outro conceito, além da fatalidade, é o determinismo. O que é determinismo, né? É a gente, dependendo da ação que a gente faz agora, nós vamos determinar lá na frente uma reação, né? Por exemplo, eu trabalho na casa espírita, no setor de auxílio aos necessitados, vamos supor, sou voluntário ali. Uma coisa boa que eu estou fazendo, né? Isso é uma ação que eu estou fazendo nesse momento. E essa boa ação vai determinar para mim lá na frente algo bom também. As coisas ruins determinam coisas ruins, as boas determinam coisas boas. Então, determinismo é isso. Dependendo do que eu faço, com a minha liberdade, meu livre-arbítrio, dependendo do que eu faço, eu vou determinar o meu futuro lá na frente. Ele vai ser melhor, vai ser pior, de acordo com o que eu ajo hoje, né? Então, tem esses dois conceitos, determinismo e fatalidade. E que, né, isso tem a ver com o nosso assunto, que é livre-arbítrio. É que a nossa liberdade, né, ela vai, conforme disse aqui no começo, construir o nosso destino, né? E esses caminhos, né, que nós vamos percorrer vai depender das nossas escolhas. Aí é que é a liberdade.
Aí é que é o livre-arbítrio. Eu vou chegar num ponto, em muitas questões, que eu vou parar e pensar. Eu vou para cá ou eu vou para lá? Eu vou agir dessa forma ou vou agir daquela? Ah, eu estou com uma diferença com algum parente. Ah, eu vou brigar ou eu vou tentar contemporizar para que as coisas se harmonizem? É uma escolha minha daquele momento, né? Então, isso é um livre-arbítrio, a liberdade, escolher o que fazer, né? Os espíritos superiores, eles falam muito, trazem muito para nós, né? Conceitos com relação ao livre-arbítrio, ensinamentos, né? Com relação ao livre-arbítrio. Vou lembrar de alguns aqui. Um deles é o Leon Denis, todos nós sabemos que foi contemporâneo de Kardec, né? E foi o continuador de Kardec. Quando Kardec desencarnou, o Leon Denis que assumiu todas as tarefas da Revista Espírita, Sociedade Espírita de Paris, o movimento espírita da época, ficou todo a cargo do Leon Denis, um seguidor do Kardec, continuador do Kardec. E ele escreveu vários livros. Um deles chama-se Depois da Morte. E ele fala o seguinte, ó, a respeito dessa questão da gente escolher as coisas. Né? O destino é resultante, determinismo, né? Determina lá na frente. O destino é resultante através das reencarnações das nossas livres escolhas. Então, tem muitas coisas, conforme nós vamos ver exemplos mais à frente, que nós estamos resgatando, que até é de 2.000 anos atrás, é de 1.500 anos atrás, e só agora eu tenho condições de resgatar. Né? Então, conforme diz ali o Leon Denis, né? O que eu passo hoje é resultante do passado. Encarnações anteriores dessa própria encarnação. Né? O Kardec, lá na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: o homem tem liberdade para agir? Os Espíritos respondem: tem liberdade de pensar? Então tem também de agir. Né? E Bezerra de Menezes, lá no livro Estudos Filosóficos, ele até deixa uma interrogação para a gente refletir. Ele diz assim: qual o merecimento que teria uma pessoa se ela não tivesse liberdade de escolher? Se ela fosse levada, Jesus desceu aqui, deu a mão, então vou fazer tudo, falar tudo que você tem que fazer, igual uma maquininha, né? Qual o mérito dessa pessoa? Nenhum, né? Então, a questão, né, do merecimento que a pessoa tem na sua vida, de vencer as dificuldades, foi a escolha dela. Liberdade de escolher. O Kardec, ainda lá na pergunta 121 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, ó: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Por que isso acontece? Aliás, essa pergunta e a próxima, muitas pessoas saem das religiões, qualquer delas, por causa exatamente disso que a gente vai comentar aqui. Por que alguns espíritos escolhem o mal e o outro escolhe o bem? Tem gente que diz assim: então Deus não está atento, deixou ele escolher o mal. Mas por que uns escolhem o bem? Isso não é um fato. Uns escolhem o bem, outros escolhem o mal. Os espíritos respondem que sim, porque as pessoas têm livre-arbítrio. As pessoas têm a capacidade de decidir se ele quer ir para cá ou ir para lá. Aí é que vem o merecimento dele. Se ele vencer a dificuldade e for para o lado bom, ele é que foi o construtor daquilo, pela escolha dele. Né? E aí a outra pergunta que completa isso. Ó. Como pode, então, isso está lá na pergunta 262, num comentário que o Kardec faz lá. Que é o seguinte, ó, ele faz uma pergunta, né? Como pode, então, um espírito que é criado simples e ignorante, todos nós fomos criados assim, né? O que a gente sabe hoje é fruto do nosso trabalho de milênios, né? Como é que o espírito, na sua origem simples e ignorante, e sem nenhuma experiência, é um fato, né?
pode escolher algo bom para ele ou ruim para ele. Como é que é isso, então? Né? Escolher entre o bem e o mal, mas aí os espíritos responderam assim, ó, neste caso, lá no iníciozinho, né, da caminhada, Deus vai lhe suprir a inexperiência, né? E ele diz assim, como todos nós fazeis com as suas crianças. A criança nasceu frágil, né? O pai, a mãe, né, tá ali, responsabilidade deles, se eles não cuidarem, aquela criaturinha vai desencarnar, porque ela não sabe nada, né? Então, o esforço dos pais ali em cima, né, do trabalho com aquela criança, no começo ele é muito mais intenso. Aí vai adquirindo uma certa idade, né? Aí chega lá mais na frente um pouco, ó, então você vai agora, um adolescente, pegar pela primeira vez o ônibus, vai lá para a cidade, para o centro da cidade, né? A primeira vez ele não vai sozinho. A gente vai com ele, não vai? Vai, sobe no ônibus, fala, meu filho, ó, você faz assim, aqui, ó, você paga assim, hoje é o cartãozinho e tal, e você desce aqui, tá vendo, esse lugar e tal. Então, a primeira vez, o responsável vai levar, depois ele vai sozinho. Então, os espíritos dizem isso, que quando a gente não tem capacidade, mais no início, de escolher, a espiritualidade nos apoia e nos encaminha para o melhor para nós. Eles não estão deixando a gente sozinho, abandonado, não. Né? À medida que a gente vai evoluindo, o nosso livre-arbítrio, dizem os espíritos, pouco a pouco, devagarinho, a gente vai conquistando mais liberdade. Né? Mas enquanto a gente não tem informação, não tem conhecimento, não tem vivência, a espiritualidade dá um apoio bem maior. A gente não está abandonado, não. Porque tem pessoas que dizem isso que eu falei ainda há pouco. Ah, Deus deixa a gente aqui, criou, agora se vira. Não é assim, não. Né? É a figura dos pais com os filhos, é o que Deus faz conosco, né? Na medida da nossa evolução. Vai nos liberando à medida que a gente vai tendo entendimento. Né? Dizendo mais ainda, né, no livro Estudos Filosóficos, ele diz assim, ó, pela liberdade, portanto, se nós vamos ao inferno, porque escolhemos mal, né? Pela mesma liberdade, a gente tem a capacidade de escolher agora sair de lá e ir para o bem. As oportunidades virão nas encarnações. Às vezes, eu repito mal de novo, né? Que a gente tem esse problema conosco, né? Como a gente não é ainda espírito evoluído, a gente sabe já de alguma coisa, mas a gente não é capaz, às vezes, de passar por certa situação e escolher o caminho ruim. A gente ainda tem essa possibilidade, né? Já teria o conhecimento para escolher o certo, mas eu resolvi escolher o errado. Liberdade, Deus não nos tira, né? À medida que a gente vai tomando conhecimento, vai sendo mais liberado, né? Então, ele diz lá, né? O Kardec, na pergunta 845, ele diz o seguinte, que nessa hora de escolher entre o bem e o mal, não existe, porque tem gente que diz isso, a carne é fraca. Não existe arrastamento para o mal que você não consiga vencer. Se você está passando uma situação de dificuldade, é porque já tem condições de escolher o melhor. Pode escolher o pior? Pode. E às vezes a gente escolhe o pior numa encarnação, na outra também, na outra também. A gente fica repetindo o ano e não aprende. Uma hora lá na frente a gente vai escolher o caminho certo, né? Mas isso é a liberdade que nós temos, de escolher, né, para onde a gente quer ir. Os espíritos chamam isso da gente repetir a experiência, né, e errar de novo, de recapitulações. Existem várias reencarnações, às vezes, que nós passamos e enfrentamos o mesmo problema de novo e não saímos dele. Então, nós espíritas, sabendo disso,
A gente, na hora da dificuldade ali, pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser onde for essa dificuldade, eu já tenho isso comigo. Olha, se eu for fazer o errado agora, provavelmente eu estou repetindo o que eu já fiz. Então, vamos quebrar esse ciclo. Né? Ah, eu odeio uma pessoa da família. Reencarnou junto, não é à toa. Né? Aí fica naquela briga, naquela coisa, a encarnação inteira e ninguém cede. Na hora que um ceder, aquele quadro vai melhorar, mas tem que alguém ceder, escolher pela liberdade um caminho melhor. E por que é espírita, né? A gente já tem essa possibilidade aí de escolher o melhor, por quê? Porque a gente sabe que senão vai repetir de novo. E aí a gente vai voltar de novo com aquele problema. Então, vamos resolver de uma vez, né? Seria o ideal. De modo que a liberdade, né, que todos nós temos, ela é relativa. A liberdade dele não é igual à minha, que não é igual à dela e que não é igual à dela. Cada um tem a sua liberdade de acordo com a sua própria evolução, a sua própria construção. Né? De modo que a nossa existência atual é como se fosse um livro. Né? A gente já escreveu um monte de páginas nele. Né? E ali tem uns que já escreveram mais páginas, outros menos. Ou seja, a liberdade varia de acordo com a possibilidade de cada um. E mais um fato, é um dito popular, né? Deus não dá peso maior que a gente possa carregar. Senão a gente estava fadado a errar. Né? Tudo que a gente está passando é porque a gente já tem condição de passar. E já tem condição de escolher o caminho melhor. Vai depender, claro, da gente, né? Então, o Espiritismo considera que absolutamente nada acontece sem o controle dos espíritos superiores. Mas os espíritos superiores, eles não vêm aqui e vai falar com a gente, ó, você vai fazer assim, porque assim é que é certo. Eles não impõem. O espírito superior não impõe nada. Né? Simplesmente eles já sabem, os nossos mentores, que eu tenho condição de resolver. Então, agora é hora de você resolver por você mesmo. Né? Ah, mas eu estou com uma dificuldade. Vamos te apoiar, mas a escolha vai ser sua. Dou um exemplo. O André Luiz, no livro Sexo e Destino, tem uma personagem lá desencarnada, no plano espiritual. Né? Vocês estão estudando o livro? E essa personagem desencarnada, ela está lá no plano espiritual já há algum tempo, se não me engano, 2 ou 3 anos, e ela manifestou o desejo de voltar a visitar a família dela, que está aqui encarnada ainda, os que ficaram. Né? O mentor espiritual dela, eu não sei se eu anotei o nome dele aqui. Não, não anotei, não. Tem lá o mentor, o instrutor, né, daquele grupo de espíritos ali, e que ela vai perguntar para ele: eu posso então visitar os familiares? Eu disse para ela assim: mentor altamente especializado em conduzir essas questões, né? Ele ali estava sob sua responsabilidade, milhares de espíritos, né? Retornando ao mundo espiritual. Então ele tinha uma experiência fantástica nessa área. E ele disse para ela assim: olha, não é uma hora boa ainda para você visitar os seus familiares. Aí ela insistiu. Ah, porque não, porque isso, porque aquilo. E eu já estou tão equilibrado e o mentor só ouvindo, né? Ele não interfere, ele sugere. Então ele estava sugerindo: olha, não é hora ainda de voltar. Vamos aguardar mais um pouco. Mas ela insistiu tanto que aí ele falou assim: olha, aqui terminou o meu convencimento, a minha sugestão. Se ela está decidindo pelo livre-arbítrio dela que ela vai voltar, bom, aí eu não posso fazer mais nada. Né? Só peço, né, que Deus a proteja nessa visita que ela vai fazer aos seus familiares. E veio. A confusão que estava na família dela era tamanha que ela se desestruturou totalmente.
naquilo que ela já tinha conquistado depois que desencarnou, uma certa harmonia. Desestruturou de tal maneira que ela teve que ser internada no instituto, lá no plano espiritual, de problemas mentais, porque ela não estava conseguindo mais manter aquela harmonia que ela tinha. Então é assim, a espiritualidade nos sugere, olha, não é bom fazer isso não. E vem na cabeça da gente, tá? Na hora que vem ali para escolher, né? Olha, eu tenho isso aqui, mas aquilo ali, eu acho que eu não devo fazer isso, porque às vezes é eles que estão lá ajudando, ó, faz isso não, vai com calma, pensa direitinho, né? Então, ela não quis ouvir aquela sugestão, como às vezes a gente não ouve dos nossos mentores, né? Chega na nossa cabeça, e a gente não ouve. E aí ela ficou nessa situação difícil. Mas aí sim a espiritualidade, ela sugere, ela apoia, ela insiste. Se a gente não quer seguir, aí o que vai fazer? Tem que deixar a pessoa seguir aquilo que ela deseja, né? Esse é o livre-arbítrio. Essa é a liberdade que nós temos, né? E de uma coisa também, é, tem um espírito, né, que já desencarnou, que é o Carlos Pastorino. É aquele que escreveu o livrinho, né, Minutos de Sabedoria. Ele escreveu vários livros, aquele é um deles, que é o mais conhecido, né? Eu lembrei dele, do livrinho. E o Carlos Pastorino, em um dos seus livros, é, ele disse o seguinte, ó, que quando nós desencarnamos, aliás, quando nós estamos aqui encarnados, a gente está, hora a hora, como disse no começo, construindo nosso destino. Construindo a encarnação que vem. Hora a hora, eu estou construindo a encarnação que vem. Né? E ali, com essa construção, como é que ela se dá? O meu DNA vai registrar todas as minhas ações. Tudo que eu faço, ele registra. Quando eu desencarno, o DNA do corpo físico, ele vai desaparecer. Mas o espírito tem um DNA correspondente. Está tudo gravado. Você já deve ter lido várias vezes as pessoas dizendo que quando desencarnam, ela relembra a vida dela toda em segundos. A gente está rebobinando a fita para levar para o lado de lá. Né? Então, na hora que a gente faz isso, transfere para o espírito a nossa experiência da atual encarnação, nós estamos construindo já a próxima. Porque vai estar tudo registradinho lá. Né? Inclusive, até o próximo corpo físico já vai estar no DNA espiritual. Porque vamos supor que eu fiz uma barbaridade, cortei o braço de alguém. Aquilo está no meu DNA. Quando, no próximo reencarne, na hora da fecundação, o espermatozoide que vai correndo atrás do óvulo, né, para fecundar, aquela questão do braço que está na minha memória, porque eu vou estar perto ali, do espírito reencarnante, vai influenciar magneticamente o espermatozoide que não tem braço, cujo corpo vai ficar sem braço. É automático. Eu não tenho que fazer nada. As coisas que eu escolho, ela vai automatizar lá na frente o que vai acontecer depois. Então, aí a gente vê, nós espíritas, né, a importância da gente refletir naquilo que vai fazer. Porque, às vezes, a gente está criando um problema tão grande na próxima encarnação que a gente poderia evitar. Né? Bom, sobre o Mundo Maior, psicografado, né, pelo Chico, todos nós sabemos, ele apresenta 2 casos de limitação do livre-arbítrio, que é o nosso tema. Né? Quando que esse livre-arbítrio é limitado? Né? Tem situações, no caso aqui que eu citei, do André Luiz mesmo, né, lá no plano espiritual, que aquela senhora quis voltar aqui, eles não limitaram ela, não. Sugeriram, naquele caso ali foi sugerido. E ela, pela liberdade, naquele fato que não tinha limite, ela poderia escolher, ela escolheu vir para cá. Né? Poderia escolher. Mas tem horas que esse livre-arbítrio ele não é permitido escolha. Ele é limitado. E o André Luiz cita 2 casos lá no livro Mundo Maior. Um deles, lá no capítulo 7, ele apresenta um caso de reencarnação
compulsória, quer dizer, obrigatória. E que encarnação obrigatória é esse? E olha como é que é o corpo, que é um menino de 8 anos, né, que o grupo do André Luiz estava atendendo. Olha o corpo desse menino como é que era. Os espíritos diziam assim, ó, trata-se de um menino de 8 anos de idade, que, segundo o orientador Calderaro, ele explica como é que é que o André Luiz não tinha ido ainda, eles estavam indo para atender aqui na Terra esse menino reencarnado, trazer, né, atender uma prece, inclusive, da mãe dele. Aí estava assim, esse menino não fala, não anda, não consegue assentar-se, quase não enxerga e quase não ouve. Então, ele está todo limitado, o corpo dele, todo limitado. E por que esse limite tão severo chegou para essa criatura? Aí ele perguntou o que ele teria feito lá na encarnação anterior, né, ou anteriores, que ele foi construindo aquele DNA e trouxe para essa encarnação agora desse jeito, o que ele fez de tão grave? Aí o Calderaro explicou que há quase 2 séculos atrás, ele era uma espécie de rei do local lá, uma figura importante, né? E que houve lá uma revolta, e ele aproveitou aquela revolta para mandar matar várias pessoas que não eram que ele não gostava. Simplesmente não gostava. Mandou matar. Várias. Isso ficou registrado. Ele teve a liberdade de agir lá, não teve? De fazer o mal. Ele era obrigado a fazer o mal? Não, ninguém é obrigado a errar. E ele sabia disso. Claro, todos nós sabemos que matar não é certo. Isso vem desde 4.000 anos atrás, não é verdade? A gente sabe disso. Mas ele passou por cima da lei e mandou matar. E matou também. E isso foi para o pré-espírito dele e gerou esse corpo desse jeito. Não é assim, Deus chegou lá, agora eu vou fazer que você não fale, agora eu vou fazer que você não ande. Não. É a vibração própria dele. Quando reencarnou, induziu a formar um corpo desse jeito. Né? Então, a gente é o construtor do nosso destino pela nossa liberdade. Né? E agora, nesse caso desse menino, ele está limitado. Porque se ele viesse, os espíritos superiores, eles, quando o espírito estava dessa natureza, quando ele desencarnou, depois daquele monte de morte que ele provocou, ele desencarnou tão desequilibrado que ele não tinha nem condições de escolher coisa nenhuma, de saber se é para cá ou para lá, se é bem ou mal. Ele estava muito mal. Então, a espiritualidade trouxe para si, né, a tarefa de desenvolver para ele uma situação que ele pudesse resgatar aquilo e mais na frente estar bem. Né? Então, eles programaram, né, essa encarnação, programaram no sentido assim, de levá-lo para a encarnação, de apoiar durante a encarnação dele, como agora o André Luiz estava indo lá para ajudar, né? Mas ele em si, nesta encarnação, ele está limitado. E é um limite severo nesse caso, né? Bem severo. O André Luiz dá um outro exemplo de limite do livre-arbítrio, já nesse mesmo livro, né? Que é o Mundo Maior, lá no capítulo 14. Esse é uma limitação mais branda, digamos assim. É o caso, né, de um senhor que chama Antídio. Aliás, já repararam os nomes que o André Luiz dá para as pessoas? São bem engraçados até. Eu até acho que ele dá esses nomes que não existem, para não tentar identificar ninguém com ninguém e não falar que está falando mal de alguém, né? Então, ele dá uns nomes que não existem mesmo. Então, aqui é o Antídio, esse caso. Esse Antídio é o seguinte, ele tinha um problema com a bebida. E volta e meia ele bebia, estava lá com o corpo físico todo estrambelhado. Passava mal mesmo. Tinha até que internar. Nessas situações, a espiritualidade vinha, trazia bons fluidos, né? Desintoxicava ele, ajudava ele a sair daquela situação. E sempre com aquele objetivo, né? Ó, nós não vamos interferir e falar com ele assim, segurar ele para não beber.
Isso ele que vai resolver. Mas vamos ajudar ele. A quem sabe, né? Ele passou por essa situação difícil, então agora ele vai ali pensar melhor se repete a dose ou não, né? E eles ajudaram. E eles fizeram isso com o Antídio umas 4, 5, 6 vezes. Ele bebia, ficava mal, 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 a espiritualidade ia lá. Não, agora vamos ver, vamos trazer bons fluidos, vamos apoiar. A decisão é dele, mas vamos ajudar. De modo que nesse dia que o André Luiz veio, lá no hospital que ele estava internado, numa dessas bebedeiras, veio na equipe de ajuda, né? E eles passaram lá no Antídio e o mentor disse o seguinte: olha, nós não vamos ajudar ele hoje. O André Luiz ficou assim, como? Nós estamos aqui para ajudar as pessoas. Aí ele contou essa história, reincidente, tal, tal, tal. Aí ele falou assim, o mentor, né? Nós vamos lançar para ele um recurso para ver se agora ele sai dessa. Que recurso que é esse, perguntou André Luiz? Ah, nós vamos fazer uma enfermidade provisória nele. Então, ao invés de trazer bons fluidos, eles trouxeram fluido pesado. Desorganizaram lá o fígado dele, mais ainda. E ele disse o seguinte, inclusive, ó, o mentor, o Antídio vai ficar alguns meses internado, não vai aguentar tratamento da medicina terrena, porque ele não vai melhorar, enquanto ele tiver alguns meses de passar bastante mal. Vamos ver se com isso ele consegue lá na frente entender que chegou num ponto que ele tem que resolver, a parar com esse negócio da bebida, né? Então, os mentores são assim, eles nos apoiam, até nos puxam um pouquinho o tapete, às vezes, como nesse caso, para poder abrir os nossos olhos, né? Então, o André Luiz não fala, né? Se ele parou de beber ou não depois desses meses de doença e tal, esperamos que sim, né? Que ele tenha ali aprendido a lição, né? De modo que daí a gente viu que também esse livre-arbítrio dele foi tolhido um pouco. Não igual daquele menino, né? Foi violento o negócio lá. Lá o caso foi mais grave. Aqui é um caso que, momentaneamente, ele não vai poder escolher de ir lá para a rua, escolher se vai beber, se não vai, porque ele está doente e vai ficar lá preso. Momentaneamente. Mas é um limite, né, que ele está tendo ali no livre-arbítrio dele, momentâneo, para que ele possa, né, ver se com aquela doença ele consegue refletir e chegar à conclusão de que o que ele está fazendo não é bom para ele. Né? Então, não há ajuda da espiritualidade. Mas veja bem, a espiritualidade não vai resolver para ele lá quando ele sair do hospital, não. A liberdade vai voltar para ele. Só momentaneamente que estão dando ajudinha. Quem sabe, aí ele compreende e muda o rumo. Né? E para a gente encerrar, eu vou trazer um caso que mostra exatamente isso que a gente está falando. Esses limites que nós temos, né, de vez em quando na vida, algum acontecimento barra alguma caminhada nossa, né, alguma coisa acontece, é isso que a gente já comentou até aqui. São os limites que o nosso DNA espiritual nos impõe. É aquilo que a gente é, que a gente fez e que hoje está aí, né, eclodindo. E esse caso, ele é contado por Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas. Muitos dos nossos irmãos aqui devem conhecer. Em 177 depois de Cristo, na cidade de Lyon, na França, estava havendo um concílio. O que é o concílio? Concílio depois que no ano de 177, o catolicismo ainda não era a religião, ou o cristianismo chamavam na época, né? A religião do Império Romano. Só foi lá pelo ano 300, depois de Cristo, mais ou menos, que aí o Império Romano adotou o cristianismo como religião e bagunçou o cristianismo todo. Foi uma bagunça danada. O espiritismo é que agora está tentando trazer, né, o cristianismo da maneira clara, límpida, como foi na época de Jesus. Mas esse concílio, o que é um concílio? No caso, depois que o cristianismo ficou a religião oficial do Império Romano,
Eram reuniões de pessoas da religião para resolver problemas deles lá. Essas reuniões chamavam concílios. Antes disso, que no ano 177, a religião do Império Romano ainda era aqueles deuses, né? Júpiter, e o deus disso, o deus daquilo, aquelas estátuas, né? Isso que era a religião dos romanos. E ali, um concílio, então, era a reunião de pessoas, autoridades daquela comunidade, para resolver uma questão, um problema. E qual problema que era esse que estavam resolvendo? Era o seguinte: ia visitar essa cidade, Lyon, Lyon, nos dias de hoje, onde nasceu Kardec, por sinal. Né? Kardec nasceu em Lyon em 1804. Né? De modo que nessa cidade, na época chamada Lyon, que é em latim mais puro, né, digamos, teve lá, iria ter uma visita de um importante político romano, que vinha lá de Roma, na Itália, vinha ali para a cidade de Lyon, na França. Né? Na época, a França chamava Galhas. Ali, eles estavam decidindo, na tal reunião, como que eles iam agradar esse visitante. Que festa que nós vamos fazer para ele? E naquela época, né, nesse ano 177, quem era o imperador do romano era César, Marco Aurélio, Antônio Augusto. César Augusto. Né? Esse imperador, quando ele governou, a morte aos cristãos chegou ao auge. Matava-se cristão, qualquer coisa. A pessoa não podia dizer que era cristã, senão era presa e morta. Essa era a verdade quando esse imperador, né, governou lá o Império Romano. Então, eles estavam resolvendo lá. Além das autoridades, foram convidadas várias pessoas da comunidade, bastante pessoas, tanto que a reunião foi feita lá na arena, né? Espécie de estádio de futebol, né? Chamado arena naquela época, onde os gladiadores lutavam, onde jogavam os cristãos para as feras, né? E todo mundo assistia das arquibancadas. E ali estavam discutindo como que nós vamos agradar esse visitante. Aí um sugeriu, isso que eu falei aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos jogar os cristãos lá na arena e soltar as feras para matar. Ele vai adorar o espetáculo maravilhoso. Isso é o que eles pensavam na época. Né? Aí o outro sugeriu, nós podemos fazer também o seguinte, ao invés das feras, vamos colocar postes, amarrar os cristãos por fogo. Ele vai adorar. Isso aí vai ser sensacional, o povo vai gostar muito. Né? Aí o outro citava uma coisa, o outro citava outra, né? E veio o organizador do tal concílio, da tal reunião, e disse o seguinte: olha, vamos pensar numa coisa mais elaborada. Esse negócio de cristão para as férias, cristão num poste pegando fogo, luta de gladiador até o outro matar um. Isso já está meio manjado, né? Vamos ver se a gente arruma uma coisa diferente, mais agradável, lá para o visitante ilustre, né? Aí, lá no meio dos participantes da reunião, disse o seguinte, e eram várias pessoas ali, né? Naquela reunião, perto aí de 500, 600 pessoas. Uma dessas pessoas sugeriu o seguinte, vamos fazer, então, um pouco diferente. Nós vamos pegar vários pedaços de madeira grandes e vamos fincar lá no meio da arena, lá na areia, né, que é de areia, vamos fincar lá, embeber todo esse material em óleo, jogar óleo lá no chão, dentro desse cercado de madeira, jogar os cristãos lá dentro e colocar fogo. E mais um detalhe que o pessoal vai gostar. Qual o detalhe? Bom, naquela época, o que se fazia de transporte era com animais. Né? Não tinha motor, não tinha nada disso. E os animais tinham tempo de validade, né, digamos assim. Depois, quando eles ficavam velhos, cavalos, eles não conseguiam mais andar ou correr, então eles abandonavam eles, geralmente matavam os animais. Não é como hoje, que aposenta o cão da polícia militar, né? Ele vai para casa, ainda bem de saúde e tal. Naquela época eles matavam. Aí ele sugeriu, então, vamos pegar aquela série de animais que nós vamos ter que matar agora, são vários,
cavalos, né? E além da gente fazer isso tudo aí que eu falei, colocar fogo, cercar, jogar os cristãos lá, vou jogar os cavalos também. A gente vai matar eles mesmo. De modo que, se o cristão conseguir fugir do fogo, ele vai ser pisoteado pelos animais. Vai estar dentro do cercado. Olha que mente brilhante, né? O pessoal aprovou que esses vídeos ele vai gostar muito desse visitante. E aí, chegou o dia da tal festa. E eles fizeram dessa mesma maneira. Antes, eles combinaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos caçar, é o termo que eles usaram. Vamos caçar 1.000 cristãos aqui na nossa cidade, prender até o dia da autoridade chegar e fazer o que a gente combinou. Cada um saiu para um lado caçando cristão para tudo quanto é jeito. Só nessa cidade de Lyon, só lá, durante as perseguições, né, aos cristãos, só ali na cidade, 20.000 cristãos já tinham sido mortos. 20.000. Imagina no Império Romano, milhões foram mortos, né, pela perseguição dos romanos. Então, foi feito isso. Foi um sucesso. O tal visitante gostou, parabenizou o pessoal que teve essa iniciativa tão interessante e tudo mais e tal. Bom, passado 1.784 anos exatamente, no ano de 1961, na cidade de Niterói, aqui no Brasil, aquele circo pegou fogo. Vocês lembram dessa história? O circo pegou fogo, algumas centenas de pessoas morreram ou queimadas ou pisoteadas pelos animais do circo. O elefante, o cavalo que faz a acrobacia lá e tal. Todos eles foram aqueles da reunião de Leão em 1784 anos atrás. Eles vieram resgatar em Niterói o mesmo que eles impuseram aos cristãos. Então, lá atrás, o que eles fizeram? Tiveram a opção. Eu vou matar cristão. Eles quiseram, opção deles. Né? Olha onde foi refletido. 1784 anos depois. Imagina, a gente até nem sabe como eles fazem isso, né? Essa coisa da espiritualidade maior. Reunir todas essas pessoas, reencarnadas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, num evento que poderia acontecer ou até não, né? Depois disso, até os circos mudaram todo o jeito de ser deles, né? As lonas não poderão ser mais inflamáveis, uma série de mudanças, fugas e tal, tal, tal. Mas ali aconteceu isso. E isso aí foi o quê? Uma coisa que o mau uso da liberdade, do livre-arbítrio, tão lá atrás, provocou hoje, ou recentemente. Né? E assim, nós vemos que aqui, não só essas pessoas que morreram ali, né, nesse dia, mas todos os familiares envolvidos, né, tiveram várias situações de problemas a partir dali, todos estavam envolvidos. Senão, né, não existe a tal da fatalidade que eu lembrei lá no começo. Se ela existisse, isso aconteceu porque aconteceu. Não. Deus seria justo. Por que aqueles e não eu estaria lá? Né? Porque quem estava lá é porque tinha que estar lá. Tem lá o seu passado. Né? Então, nós temos nossa liberdade de agir. Na nossa altura de evolução que nós estamos hoje, nós já temos o conhecimento pleno do que é certo, do que é errado. Nós já sabemos. Muitas vezes a gente, no momento de maior agitação, onde a gente está sendo ali confrontado, às vezes, com algum problema mais difícil, a gente esquece disso tudo e erra de novo. Mas a gente tem esse alerta que os espíritos nos trouxeram, né? Principalmente a doutrina espírita, que é bom pensar duas vezes antes de errar. Né? Tem um dos apóstolos, né? Que ele diz o seguinte, o João, o apóstolo João. Ele diz que, nessas palavras, meus irmãos, não erreis, não vos enganeis. Quem erra está se enganando, porque vai ter que repor.
né? E existe a lei maior, né, da Terra, da vida universal até, né, de que se a gente sujou, tem que limpar. Se a gente quebrou, tem que refazer. É da lei. A gente vai responder, né? Então, é muito mais inteligente a gente escolher o caminho melhor, o caminho do bem, né? Eu, para encerrar, ele disse uma frase logo depois que ele desencarnou. Ele está escrito lá no livro Ação e Reação. Ele diz assim: a viagem do sepulcro, quando a gente desencarna e vai para o lado de lá, ensinou-me uma lição grande e nova para ele, no caso, né? A de que nós nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias ações. A gente não desliga delas. Fez, está feito. Aí a gente vai ter que ou repor ou colher coisas boas pelas boas escolhas, né? Então fica aqui o agradecimento, né, aos irmãos, né, pela paciência de nos ouvir, e a nossa torcida para que todos nós, né, aqui presentes, encarnados e desencarnados, que a gente possa fazer a melhor das escolhas. A gente vai ter escolhas para fazer sempre. Então, que a gente possa escolher o melhor lado, né? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.